vamos começar a falar sobre a integral funcional para o Se tudo der certo, termina amanhã. Que nós temos a falar sobre a integral funcional sobre ele. Então, vamos lá. O que eu tenho a falar sobre a integral funcional em geral é pouca coisa, né? Mas deve colocar finalmente vocês frente a frente com a expressão convencional que vocês vão encontrar nos livros por aí, né? Sobre as teorias de campo vistas sob esse ponto de vista, do ponto de vista integral funcional. Então, antes disso, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada para o funcional gerador livre, né? Funcional gerador livre. O funcional gerador livre, só frisando, né, que nós não estamos falando aqui em geral, estamos falando sempre com a teoria de um campo escalar real, φ4. Né? Essencialmente isso. Mas que as características principais que a gente está falando são generalizáveis para praticamente qualquer teoria. Né? Vai acontecer que, por exemplo, como nas teorias de Young-Mills, né, vão aparecer características que ali são únicas de Young-Mills. Né? Mas outras coisas que Young-Mills vai herdar dessa construção toda que a gente está fazendo aqui. Né? Então, o funcional gerador livre ele era isso aqui, né? Esse cara que estava aí. E a gente teve uma ideia de tentar escrever esse objeto, né, como uma espécie de transformada de Fourier. Né? Na verdade, é claro, a ideia vai ter suas consequências mais profundas, não para o funcional gerador livre, mas para o funcional gerador da teoria interagente. Né? Só que a gente está começando com o funcional gerador livre para ter clareza, né, sobre o que a gente está fazendo. Então, toda a ideia é a gente tentar produzir uma representação desse funcional como se ele fosse uma transformada de Fourier funcional, né, de um outro funcional. Né? Então, a gente imaginava o seguinte, mas imaginava que houvesse, né, uma variável canonicamente conjugada, desculpa, canonicamente saiu, mas não era para sair. Uma variável conjugada no sentido de Fourier, certo? Isso sim. Né? Duas variáveis no sentido de transformada de Fourier são conjugadas quando você faz a transformada de Fourier em uma para obter uma função da outra. Né? Então, a gente costuma dizer que posição e momento são conjugados, né? Eles são canonicamente conjugados, mas também são conjugados no sentido da transformada de Fourier. Né? Então, vamos introduzir a essa variável J, vamos introduzir uma variável conjugada que eu vou chamar de φ. Né? Isso aqui é um índice de integração, isso não é um campo, quer dizer, isso aí não é um operador, tá certo? Isso aqui é uma função clássica, vamos dizer assim, φ. Né? A gente imagina que um coeficiente a ser determinado, que é a função dessa variável, né, e o fator usual que a gente costuma atribuir à transformada de Fourier, só que a generalização disso para o caso em que eu tenho um contínuo de variáveis, né, dependentes, é esse fator que está aí. Né? Só para a gente rever aqui, o que a gente sabe sobre a transformada de Fourier, quando a gente tem uma função de 3 variáveis, por exemplo, uma função de uma variável. Né? Se eu tivesse x, por exemplo, uma função f de x, né?
eu poderia definir uma função f tilde p, né? Aqui, se eu quisesse, eu botaria também z tilde φ, né? Por exemplo, só que isso não é necessário porque a dependência funcional já mostra que é uma função completamente diferente, né? Isso também meio se f tilde p, você costuma definir assim, integral dx, né, de f de x exponencial de i dx. Sobre h cortado, mas h cortado igual a 1, h cortado não parece. Tem 1 sobre 2π elevado a meio, né? E às vezes a gente põe, às vezes a gente não põe. Se você não põe agora, você tem que pôr na transformada de Fourier reversa, certo? Então é uma questão de opção, né, por onde você coloca isso aqui. Isso é como uma função de uma variável. Se você tivesse duas variáveis, né, por exemplo, f de x, y, você definiria, em princípio, a transformada de Fourier dessa função, uma função também de duas variáveis conjugadas, né, px, py. Então você escreveria isso assim, né? Certo? E você pode imaginar que, do ponto de vista como nós tínhamos tratado um funcional, né? Um funcional era nada mais nada menos do que uma função de um número infinito, não enumerável, infinito contínuo, né, de variáveis. Então a derivada funcional era uma derivada parcial, essencialmente. A gente expandia funcionalmente em série inteira, e a gente expandia uma função de várias variáveis normal, né? Então você pode imaginar, olhando para essa sequência aqui, né, como se você fosse aumentando o número de variáveis, você vai terminar numa situação como essa, né? Aqui cada j de x, j de x, φ de x, j de x', φ de x', j de x2', φ de x2', todo mundo está presente nessa soma contínua, que é essa integral, tá certo? Fazendo uma generalização da transformada de Fourier para funções de várias variáveis, certo? Qual é o critério que eu poderia trabalhar para obter esse z de φ? Ou seja, entender a partir do que eu sei sobre o Z0 de J, né, aprender algo sobre o Z0 de φ. Z0. Né? O que a gente sabe é que o Z0 de J é a solução das equações de Dyson-Schwinger. Certo? É a solução das equações de Dyson-Schwinger. Então, se o Z0 de J é a solução das equações de Dyson-Schwinger, essa expressão aqui também tem que ser a solução das equações de Dyson-Schwinger. Ou seja, se eu aplicar, né, aquele operador todo que está aparecendo no Z0 de J, né, que aparece nas equações de Dyson-Schwinger, nesta representação a mesma equação tem que ser satisfeita, tem que dar zero do mesmo jeito. Se isso aqui for uma representação válida das equações de Dyson-Schwinger. Então, as equações de Dyson-Schwinger eram essas, né? Isso tudo aplicado em Z0 de J dava zero. Né? Foi a partir daqui, né, que a gente resolveu essas equações e encontrou essa expressão. Né? Então, naturalmente isso aqui, então, aplicado em integral de φ, né? Z0 de φ exponencial de integral de dx, j de x, φ de x, também vai ter que dar zero. Tá certo? Só para relembrar,
essa medida dφ, né? A gente também pode fazer uma tentativa de definição dessa medida dφ, que é uma coisa assim. Isso é uma analogia com aquelas medidas que a gente tem ali, né? Se eu tenho uma variável dx, eu tenho duas variáveis em produto, dx, dy, se eu tenho três variáveis, dx, dy, dz, se eu tenho infinitas contínuas variáveis, vai ser o produto infinito contínuo desses caras. O problema é que, realmente, do ponto de vista matemático, é muito difícil dar sentido para um negócio desse, né? Então, a gente vai ver que, guardando algum tipo de paralelismo formal com a transformada de Fourier e impondo apenas a propriedade de que essa medida seja invariante translacional, né? Ou seja, se eu fizer uma transformação onde alfa de x é uma função completamente independente de φ, né? Então eu posso escrever isso que está aqui, né? Isso aqui, na verdade, é praticamente tudo que a gente precisa, né? Para a gente definir o Z0 de φ. Então, o que a gente viu na aula passada é o seguinte: suponha que eu tenho essa propriedade na minha medida, certo? Isso é uma medida extremamente singular. Então, para definir essa medida, eu preciso dar uma definição, eu preciso dar um tipo de regularização das divergências que vão aparecer ali. Então, uma vez dada essa regularização, deveria ser possível que a medida guardasse essa propriedade, né? Nós vamos supor que isso está acontecendo. Pode vir o tempo, tu vai aparecer na câmera em algum momento, não tem jeito. Então, a gente imaginando que a medida possuísse essa invariância que está aqui, né? A gente pode ver o seguinte, né? Suponha que você estivesse integrando em dφ um certo funcional f de φ. Não é isso? Vamos supor que essa integral em dφ de f' é a mesma coisa que integral de dφ f de φ. Isso não passa uma mudança de rótulo de integração. E vamos supor que a relação entre φ' e φ seja essa daqui, né? Então, se a medida é invariante, né? Então isso daqui se torna f de φ mais alto, né? Supondo que a gente tenha um alfa infinitesimal, aquilo ali vai para qualquer alfa, imagino que vai para um alfa infinitesimal também, né? Então isso daqui é a mesma coisa que integrar dφ de f de φ mais a expansão em série de Taylor disso, que vai ser o alfa de x df a dφ de x. Certo? Portanto, como a primeira parte aqui da história, integrando dφ de f de φ, a mesma coisa que integrando dφ de f de φ, né? Só resta que você tem integral em dx de alfa de x, integral em dφ de df de φ igual a zero. Como isso é válido para um alfa, pode ser infinitesimal, mas é completamente arbitrário, a única saída é que isso aqui seja igual a zero. De modo que a gente chega a uma propriedade da integral funcional que a gente pode enunciar da seguinte maneira: se a medida for definida de alguma maneira que ela seja, tal que ela seja invariante translacional, então a integral funcional de uma derivada funcional é zero. Tem que ser zero.
Certo? Essa propriedade, ela já apareceu, pelo menos na minha frente, né, uma série de vezes, com as pessoas justificando ela de uma maneira muito obscura, falando sobre a variedade dos campos, etc. e tal. Aqui você vê que não tem nada a ver com variedade nenhuma, de campo nenhum. Né? Isso tem a ver única e exclusivamente com a invariância translacional da sua medida. Se você tiver uma definição da sua medida que não preserve a invariância translacional, aí sim, você não vai poder escrever isso aí. Né? Por quê? Porque essencialmente aqui você está quebrando o avião. Né? Se você fizer essa mudança que está aqui, você não vai poder escrever o resto do que está acontecendo. De qualquer forma, o que vai aparecer aqui é que essa integral funcional de uma derivada funcional vai ser proporcional a esse jacobiano da translação da medida. Certo? Então, essa propriedade que está aí foi utilizada para a gente pegar e definir quem é o Z0 de φ. Tá certo? E quando você entra com isso aqui dentro da integral, né, você observa que menos I dj, né, é um operador dependente de J, que não tem nada a ver com a sua medida, então em princípio ele pode entrar, formalmente pelo menos, ele pode entrar se a integral fizer sentido. Quando ele atuar aqui nessa integral, cada vez que o menos I dj de x atuar no exponencial de menos I para lá, ele vai reproduzir exponencial de parará vezes o φ de x. Então, isso aqui aparecer, não sei quantas potências de φ de x, de dj, vai aparecer não sei quantas potências de φ de x ali. Né? Então, essa equação que está aqui, ela se torna essencialmente o seguinte: integral de φ, né, de Z0 de φ vezes ds0 de φ de x mais j de x exponencial de integral de x igual a zero. Não? Como aparece a integral de x alfa? Você corresponde no f? Eu peguei a integral. Por que aparece essa integral de x, de alfa de x? Pensa que você está fazendo a expansão com uma função de... Sempre usa essa analogia. Um funcional é uma função de muitas variáveis. Quem são essas variáveis? Né? É cada φ de x, φ de x', φ de x2', φ de x3'. Então você na verdade, você está modificando o φ de x por φ de x mais alfa de x. Φ de x', o φ de x' mais alfa de x'. Φ de x2', o φ de x2' mais alfa de x2'. Cada um dos argumentos da sua função tem que ser expandido. Como é que você expande uma função, por exemplo, de 3 variáveis? Alfa x, alfa y. Como é que você expande isso aqui? Você expande inteiro assim, f de x, y, z, né? Mais alfa escalar gradiente de f. Se você não quiser escrever isso, vai escrever de um jeito mais próximo daquele, né? Você vai ver que você pode escrever assim: somatório i de alfa i d de xi de f. Como você tem infinitas variáveis, essa somatória vira uma integral, o alfa i, o índice i, o índice x, e a derivada normal vira a derivada funcional. Analogia completa. Aí, a gente se perguntou o seguinte: bom, eu vou dizer que ds0 de φ tem que ser igual a j,
Não, a menos J, é muito restrito isso, né? Veja que esse φ agora é essa variável de integração que está aqui. Né? Isso é uma função de x. Então, tem muitas possibilidades desse negócio aí dar zero. Mas, de qualquer forma, isso aí não é uma equação para vincular o S0. O S0 foi você que escolheu. Você não vai concluir daí que dS0 de φ igual a menos J, para isso aí dar zero. Né? Porque o S0 foi você que escolheu e o S0 não depende de J. Tá certo? Muito complicado você chegar numa conclusão dessa. Então a única opção que resta para obter um cara que dê zero é dizer esse cara que está aqui é a derivada funcional de alguém. Tá certo? Eu estou integrando em dφ algo que é uma derivada funcional. Tá certo? Então a gente impôs que isso daqui fosse integrando dφ da derivada funcional em relação a φ de x do objeto original. Certo? Se isso aqui for isso, então eu estou entendendo por que o negócio está zero. Tá certo? E isso é uma condição razoável de ser atingida, né? E vincula o meu funcional gerador. Né? Então, desenvolvendo, né, isso que está aqui, nós chegamos a uma equação diferencial funcional trivial, né? Tá certo? Que implicava, né, que o nosso Z0 de J, Z0 de φ era simplesmente exponencial de S0 de φ. Certo? Então, só para a gente escrever toda a sua glória, né, a transformada de Fourier que a gente descobriu, nossa transformada de Fourier agora é a seguinte: Z0 de J é igual a integral de φ, né, da exponencial de I S0 de φ mais I integral J de x dx. Certo? Essa é a expressão que nós vamos encontrar nos livros, né, da integral de Feynman. Né? Certo? Todo mundo chega aí por vários caminhos distintos, né? Uns mais claros, outros mais obscuros. Eu tenho dúvida se existe um caminho mais direto do que esse. Simplesmente dizer, eu quero fazer uma transformada de Fourier funcional. Eu estou montando os meus equipamentos em analogia com a transformada de Fourier convencional. E eu tenho as equações de Dyson-Schwinger para me socorrer quando eu estiver indo para o inferno. Certo? Este Z0 de J, então, a gente pode verificar tranquilamente que satisfaz as equações de Dyson-Schwinger. Tá certo? Esse operador todo que está aqui, se o Z0 de φ for dado pelo exponencial de IS0 de φ, tá certo? Isso vai dar o quê? Ó, isso aqui vai dar dS0 de φ, né? Quando atua aqui, vai passar por cima do Z0 e atuar aqui. Então vai virar um funcional de φ, dS0 de φ, vezes Z0 vezes exponencial de eta. Esse cara que está aqui vai entrar aqui sem nada, é uma constante. Né? Tá certo? Mas ele pode ser transformado em uma derivada funcional em relação a φ. Né? Então vamos ver. Olha só. Agora eu vou escrever, né,
a minha integral funcional, né? Eu vou fazer o contrário, vou aplicar isso aqui e vou mostrar para vocês que dá uma derivada total, tá? Se o Z0 for dado por aquilo ali. Então, eu tenho ds0 dφ em φ igual a menos I dj mais j de x. Agora, tudo isso aplicado, integral em dφ. Agora eu já sei que é o Z0, vamos escrever exponencial de I, S0 de φ, mais I integral de j de φ, né? Isso agora entra com isso aqui, onde tem menos I dj, vai aparecer um φ, por causa da ação do cara sobre esse cara que está aqui. Então a gente vai ter integral em dφ de ds0 dφ de x, né? Mais vezes exponencial de I S0 de φ mais I integral de j de φ mais j vezes esse cara que está aqui. Só que o j é menos I d dφ, né, da exponencial de I integral de j φ. Isso multiplicado por exponencial de I. Deixa eu separar aqui para ficar bem claro. Certo? Se eu aplicar menos I dφ, isso aqui, eu obtenho a mesma coisa vezes o j. Esse j que está aqui. Né? Então, o que eu tenho aqui, olha, é a derivada funcional desse primeiro termo em relação a φ, vezes o segundo, menos, né? A derivada menos o primeiro termo vezes a derivada funcional do segundo em relação a φ. Tem um sinal de menos aí estranho. Não devia ter. Esse não queria ensinar uma equação do verso superior. Já sei, entendi. Está certo, está certo, está certo. É que isso daqui é menos I d dφ dessa coisa aqui.
Pronto. Vamos lá, vamos escrever mais um passo intermediário. Então. Integral de dφ, o que eu tenho aqui é menos I dφ da exponencial de I S0 de φ, exponencial de I integral de Jφ, menos I dφ da exponencial de I integral de Jφ, exponencial de I S0 de φ. E isso aqui é menos I vezes uma derivada total. Certo? Isso é. Ou seja, se eu escolher aquela expressão para o Z0 de J, aquela expressão para o Z0 de J satisfaz em virtude da invariância translacional da medida a equação de dados construídos. Certo? É tudo muito simples, mas é muito bem amarrado. Né? Essa expressão satisfaz a equação de Dyson-Schwinger porque a invariância translacional faz com que esse tipo de identidade possa ser escrito. Se não houver invariância translacional, isso aqui não vale. Né? Agora, a invariância translacional é quase uma trivialidade. Qualquer medida, né? Posso sofisticar à vontade, mas eu nunca perco essa daí. Se eu trocar x por x mais uma constante, dx igual a dx'. Tá certo? Então, a gente tem a invariância translacional lá na base da coisa, mas a invariância translacional é uma propriedade muito básica, né? Da qual a gente praticamente pode ter certeza que a gente não vai precisar abrir mão. Certo? Aí, legal. Então, se eu conseguir montar coisa para o Z0 de J, a pergunta é, e o Z de J? Absolutamente trivial. Porque o Z de J, a gente escreveu um ansatz para ele, escrito em termos do Z0 de J. Vamos relembrar esse ansatz? Né? Foi o seguinte, Z de J é este fator de normalização, né? Exponencial de I integral de V de x, né? De V de menos I V de J de x, né? Aplicado no Z0 de J. A gente viu que esse cara aí satisfazia as equações de Dyson-Schwinger para a teoria interagente. Ninguém falou que é a solução geral. Pode ser que tenha alguma solução que não seja colocada de uma forma perturbativa que satisfaça as equações de Dyson-Schwinger. Né? Mas pelo menos essa daí a gente tem ou não. Essa é uma solução daquelas equações, sem sombra de dúvida. Né? A novidade agora é que o nosso Z0 de J, né, tem uma representação integral, uma representação de Fourier, né, associada com ele, que é essa aqui. Ó. A coisa boa da representação de Fourier é que tudo que é derivada, né, vira polinômio. Né? Quando você entra na integral de Fourier.
Então vamos substituir o Z0 de J, né, pela representação integral dele. Agora esse cara que está aqui pode entrar na integral funcional, né? Porque ele é derivada funcional em relação a J. O J não está sendo integrado, né? Tem uma dependência funcional de J, mas J é uma dependência assim. Se você me der um J, eu te dou um Z. Tá certo? Então eu posso entrar com essa derivada funcional em relação a J aqui. Ela vai passar por cima da medida, vai passar por cima do S0 de φ. Ela só vai parar aqui, ó, onde tem J. Mas aí a regra é a seguinte: toda vez que menos I dj, a tua exponencial de I integral de J φ, caiu φ. Tá certo? Caiu φ. Então o efeito desse cara entrar ali é substituir esse operador que está aqui por φ. Né? Então isso aqui dá 1 sobre n integral de φ exponencial de I S0 de φ mais I integral de dx de V de φ mais I integral de J de φ. Mas a diferença entre S0 e S é exatamente o V. Tá certo? Entre a ação livre e a ação interagente é o V, integral de V de φ. Né? Então, agora me ocorre que realmente tinha que ser menos esse cara aqui. Que a Lagrangiana T menos V. Tá certo? Então vai ser menos aqui, vai ser menos. Né? E S0 menos V de φ é exatamente o S. Certo? Pronto, agora sim, essa é a expressão que vocês vão encontrar em todos os livros que vocês abrirem por aí. Certo? Essa expressão é interessante pelo seguinte, né? Porque uma vez que ela esteja sendo proposta, né, é bastante fácil ver que você também satisfaz as equações de Dyson-Schwinger automaticamente com essa expressão que está aí. Né? Pode aplicar as equações de Dyson-Schwinger ali. Né? Isso é o mesmo raciocínio anterior. Né? Se você aplicar o operador ds de φ igual a menos I dj, o menos I dj vai se transformar em φ na variável daqui, e você vai gerar o termo ds de φ vezes exponencial substituto. O outro termo, que é o j, você vai poder substituir por menos I de φ. Então você tem a derivada funcional da exponencial toda, né? E integral da derivada funcional é zero, mais uma vez. Mesma demonstração. Né? Então, essa expressão ela é passível de você aplicar outros tipos de aproximações de raciocínios e de argumentos em cima dela. Então, aqui, várias outras esquemas, né, de abordagem na sua teoria física foram desenvolvidos olhando especificamente para essa expressão que está aí. Aqui nós vamos ver no nosso curso, né, alguns dos aspectos, algumas das vantagens, inclusive, da integral funcional, quando a gente vai analisar as teorias de caminho. Né? A gente pode botar a mão para o céu que existe integral funcional. Se não existisse, a vida ia ser realmente muito mais difícil. Né? Agora eu convido vocês todos, inclusive aqueles que estão assistindo da câmera, né, a
observou isso até hoje, tá? Mas eu vou dizer para vocês que, do meu ponto de vista pessoal, profissional, esse ponto de vista até agora se mostrou acertado. A frase em questão é a seguinte: a integral funcional é apenas uma integral. Certo? Significa que se você mudar de variáveis, fizer isso, fizer aquilo outro, você tem que obter o mesmo resultado com ela. Né? Essa é uma frase ousada. Né? Muitas e muitas pessoas dos melhores currículos e excelentes cepas de formação, né, não concordam com ela. Né? Eu vou dizer que isso não tem demonstração, né, isso que eu acabei de falar, isso não tem demonstração, mas as evidências que eu vi até hoje, que realmente conseguiram ir até o final, foram consistentes com isso. A integral funcional é apenas uma integral. Você pode fazer a usando o conjunto de variáveis que você tiver afim. Certo? Então, eu estou falando isso para vocês, assim, em seguida, a apresentação da integral funcional para vocês. Eu vou deixar isso como coisa marcada na memória. Quando vocês observarem manipulações da integral funcional, vocês imaginem. O professor Sebastião falou uma vez, né, que a integral funcional tem que dar a mesma coisa. Né? Então, vamos tentar ver se a integral funcional realmente dá a mesma coisa ou se ela não dá. Se ela não dá, você poderia ir para trabalho. Não dá. Tá certo? Mas até agora, para mim, deu. Tá certo? Estou pensando, por exemplo, que nessa situação de teoria também elas são só que a integral funcional é muito etérea. Você tem invariância ali, o tipo de coordenadas generalizadas que você utilizar, ou por transformações de contato, ou coisas desse tipo. Né? Não, a integral funcional é mais etérea ainda que isso. Né? Porque, efetivamente, você poderia fazer o que você quisesse. O grande problema da integral funcional, o grande questionamento da integral funcional é justamente esse aqui, né? A medida. Né? Como a medida é uma coisa extremamente singular, né? Você precisa tomar cuidado na definição da medida. Agora, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: tem um princípio que talvez possa nos guiar quando a gente fizer manipulações com integral funcional, que é o de sempre procurar obter o mesmo resultado, de um jeito ou de outro. Né? Se não for possível, de qualquer forma, é uma descoberta. É algo que você pode dizer: não, descobri isso. Né? Todas essas advertências são necessárias porque a integral funcional não é um objeto matematicamente bem definido. Né? Mas eu vou fazer mais algumas manipulações e vocês vão ver que a integral funcional ela dá exatamente no mesmo lugar que a gente esteve até agora sem falar de integral funcional nenhuma. Pelo menos no que a gente quer dizer de teoria de perturbações. Né? Bom, vamos observar essa coisa que está aqui, né? Essa expressão para a integral funcional, né, da teoria interagente é essencialmente a mesma expressão que a gente obteve lá atrás. Né? Contanto que eu substituo aqui no Z0 de J exponencial de menos I sobre 2 integral de J delta J. Não é isso? Será que eu consigo representar o Z0 de J a partir da integral funcional, de novo como exponencial de menos J delta J? Vamos ver isso. Né? O nosso Z0 de J, ele é integral de φ da exponencial de I, S0 de φ
mais I integral de J. Isso. E o nosso S0 de φ, né? Ele é essencialmente algo assim, né? Menos 1 meio de x, menos 1 meio de φ. Então, deixando mais ali de φ. Deixa eu incluir o J. Uso o VN, esse que eu vou fazer. Não vou ler fora. Não, esse é o Z0. Esse é o Z0, então o N é 1. Certo? Caso do Z0, caso do Z, o 1 sobre N tem que estar presente para a gente estar sempre garantir que o Z de 0 é 1 e, portanto, não tem bolha de fato. Então, vamos calcular nossa primeira integral funcional, então. A história toda é a seguinte: eu tenho a integral da exponencial de alguma coisa que é quadrática em φ, no máximo. É uma espécie de polinômio funcional de φ, né? De ordem 2 de ordem 1. Né? E eu tenho exponencial disso. Né? Será que eu consigo reduzir esse objeto a um quadrado perfeito? Né? Quer dizer, se eu tenho um negócio que é ax2 mais bx, né? Será que eu consigo escrever isso como alguma coisa ao quadrado mais um termo constante? Né? Isso é uma técnica que a gente aprende em cálculo 1 de completar quadrado. Né? Só que aqui está um pouquinho mais elaborado, talvez, não sei. É essencialmente a mesma coisa. Imagine que você defina agora uma nova variável φ', certo? Φ' de x. Ali não é equação de movimento, não é ação. Não tinha que integrar dx, tinha que integrar um dφ, não é? A pergunta é muito idiota, mas eu travei, não. Coisa muito boa. Onde estava aí? Fala. Da primeira igualdade para a segunda igualdade, como é que você foi? Você pegou a integral de x, abriu e meteu uma equação de movimento. Não tinha equação de movimento nenhuma. Você teria a relação com relação a φ, faria a relação com relação a φ. Não, S0 de φ, ela é integral em dx de meio dμφ menos 1 meio É verdade, é a mesma coisa, tá de boa. Aí eu fiz uma integração por partes nesse cara aqui, Claro. uma equação equivalente que vai produzir as mesmas equações de movimento, tá? E produzir esse termo, menos 1 meio de φ da lampetina mais M2. Desculpa, não falei que era de Tá? Eu estou só escrevendo explicitamente, só isso. Não? Então, se eu pegar e definir φ de x como φ de x mais, talvez eu troque esse mais pelo menos. Então, quem estiver anotando aí, deixa isso suspenso. Né? Integral da inversa desse cara que está aqui, eu vou colocar ΔF, x menos y, j de y, dy. Tá? Eu estou supondo aqui que da lambertiana mais M2 ΔF menos y delta x menos y. Mas, na verdade, acho que eu tenho que supor que é menos delta. Né? A definição do ΔF acho que envolve um menos ali na história. Menos delta de x menos y. Então, vamos supor que fiz essa transformação. Essa mudança de variáveis, tá certo? É uma translação do ponto de vista da integral funcional. Porque isso daqui é um certo alfa de x independente de φ. Não tem nada a ver com φ. Se ΔF de x menos y é uma função fixa, tá certo? Lembra do ΔF? Integral.
isso aqui é uma função fixa. Né? E isso aqui é outra função que não tem nada a ver com física. Né? Então, o que acontece se eu substituir agora, né, φ por φ ali naquela expressão ali? Então, a minha integral dφ vira integral de dφ, porque isso daqui é uma translação em relação a φ. Aqui eu tenho exponencial de i integral em dx de menos 1/2 de φ menos integral delta f x menos y j menos y Lagrangiano mais m2 φ menos integral delta f x menos y j de y dy mais j a mesma integral que eu tenho ali vira essa que está aqui. dφ é igual a dφ, tá certo? Agora virou menos ali? Não, esquece. Não, pode prestar bem atenção nos sinais, porque talvez tenha coisas a corrigir aqui. Eu vejo. Então, a primeira coisa que aparece aqui vai ser o que tinha antes. Fininho, lagrangiano mais m2, fininho. Esse. Tá? Também tem j fininho. É o que eu tinha antes. Em seguida, né, eu vou ter os termos que são lineares em j. Então, eu vou ter fininha, esse operador atuando nesse cara. Fininha, operador atuando nesse cara. Quando eu estava Lagrangiano mais m2 atuando nesse delta f, eu obtenho delta. A delta mata aquela integral. Então, o efeito de fazer fininha, isso, vezes isso, é obter um termo de fininha j, com um sinal de menos 1/2 na frente. Certo? Eu tenho esse cara com esse sinal de menos, o operador atuando nesse cara dá menos delta, com um sinal de menos a mais, e um sinal de menos global aqui. Então, eu obtenho o primeiro termo, que é menos 1/2 de j fininha j, vamos escrever assim. Aí depois eu tenho esse vezes esse. Né? Delta j da Lagrangiano mais m2 fininho. Né? Esse cara aqui agora eu posso fazer uma integração por partes dupla dele e fazer ele atuar no delta f. Integrando um cara que é segunda ordem duplamente, eu não vou ter mudança de sinal. Então é como se esse Lagrangiano mais m2 atuasse no delta f de novo. Ele vai produzir a mesma coisa, tendo menos 1/2 de j fininho. Tá certo? E finalmente eu tenho esse termo, né, que é o termo de segunda ordem em j. Né? Então eu vou ter delta f j dy da Lagrangiano mais m2 fininho, delta f. Vamos trocar aqui de y para y', né? Então, o Lagrangiano mais m2 aqui vai matar a integral em y', vai transformar esse cara em x. O que vai sobrar vai ser, aqui tem mais, peraí, Lagrangiano mais m2, então esse vai dar mais, esse aqui dá menos, esse aqui dá mais. Então vai me dar mais 1/2 da integral j de x da delta f x menos y j de y dx dy. Mas não acabou, eu acabei com esse termo aqui, resta esse. Eu tenho
j de x, delta f de x menos y, j de y com sinal de menos. É o mesmo termo que está aqui, só que não tem o mesmo coeficiente. Então, menos 1 com mais 1 meio vai dar menos 1 meio no final. Agora sim acabou. Tá? Esses termos aqui, j fininha, j, isso é tudo números, não é operador, não é nada. Né? Então, j fininha, a mesma coisa que fininha j, esses dois aqui se somam e cancelam com esse cara que está aqui. Ó. Esse objeto agora, que está sobrando aqui, é independente de φ. Então, não tem nada para fazer mais dentro da integral. O que eu consegui com essa transformação aí foi desacoplar j e φ. Ali é um x', né? Aonde? Eu vou ficar integral de dx. Ah, sim, a integral de dx já está aqui, então não deve estar aqui. Ela já está aqui. Então, eu posso escrever esse resultado aqui como o seguinte: exponencial de menos i sobre 2 integral j de x delta f x menos y j de y dx dy vezes uma integral funcional, integral de φ, né, da exponencial de i integral de dx, né, de menos 1 meio, fininha, né, fininha, valambetiano mais i2, fininho, tá certo? Que é o próprio S0, né? Observa que essa integral remanescente não depende de j, é um fator constante. Tá certo? Se eu definir adequadamente a minha medida com um fator de normalização que dê conta desse fator constante, né? Tá certo? Não entendi, desculpa. Você definir a sua própria medida? Se eu definir adequadamente a minha medida de φ, de modo que uma vez que eu faça essa integral aqui, eu não sei de que maneira eu vou fazer essa integral, mas eu sei uma coisa, isso eu tenho certeza, isso não vai ser dependente de j. Isso não tem por que aparecer uma dependência em j aqui. Tá? Então toda a dependência de j, do meu z0 de j, está dada aqui, ó, na frente. Portanto, esse cara daqui, ele pode ser absorvido num fator de normalização. Agora sim, eu vou voltar aqui e vou falar, então, na minha integração funcional, eu tenho que pôr um fator de normalização para absorver fatores como esse. E esse cara, então, cai com um fator de normalização. Certo? De modo que se eu começasse com a minha expressão dada pela integral funcional, o que eu estou vendo aqui é que eu chego exatamente no mesmo lugar que eu cheguei antes. Tá certo? Se eu substituir agora aquele cara ali, tá certo? Ou, se vocês não quiserem botar um fator de normalização ali, vocês podem multiplicar isso aqui com pequenininho, tá certo? De modo que você garanta que o z de 0 seja 1, né? Então aquilo ali é uma constante de qualquer jeito, né? O que a gente vê é que essa integral funcional, embora seja um negócio completamente formal, né, em tudo, ela está produzindo, em termos algorítmicos, exatamente o que eu preciso que ela produza. Tá certo? É um algoritmo extremamente bem sucedido. Toda série perturbativa pode ser reobtida exatamente da mesma maneira como eu mostrei para vocês, sem integral funcional nenhuma. Tá certo? Mas a expressão do z de j continua
mesmo que você fale de integral funcional, você vai chegar na mesma expressão que você tinha antes. E obter as regras de Feynman do mesmo jeito que tinha antes, etc, etc. Tá certo? Então, sabendo disso, né, agora nós temos a opção, né, de ou usar aqueles métodos funcionais que a gente desenvolveu antes, né, e chegar nesse lugar, ou usar a integral funcional e chegar nesse mesmo lugar. Se o seu problema for fazer teoria de perturbações, tanto faz você falar de integral funcional ou não falar de integral funcional. Tá certo? Tanto faz. Você chega exatamente no mesmo lugar. Agora, a vantagem da integral funcional é que você, com ela, você pode ir além. Você pode ir em outras direções. Como, por exemplo, nós vamos ver, né, no caso das teorias de caminho. Certo? Bom, a gente só falou da integração funcional no caso bosônico, certo? Eu vou deixar para introduzir a integração funcional no caso fermiônico, ou seja, sobre variável de Grassmann, essas coisas, quando ela for necessária, quando ela realmente aparecer, né? O que deve acontecer, se não na aula que vem, na próxima. Tá? A gente está chegando lá. Então não tem pressa, a gente vai falar também sobre integral funcional fermiônica. Então, o objetivo dessa história, só para a gente resumir, vou apagar tudo e a gente começa a falar de Arquímedes, tá certo? O objetivo dessa história toda é o seguinte, é apresentar para vocês a integração funcional do ponto de vista mais pragmático possível e imaginável, certo? Quer dizer, aqui, a integração funcional foi apresentada como a generalização da transformada de Fourier normal. Onde é que está que é bosônico? Porque você está falando de um campo escalar. Você não tem direito de fazer essa pergunta. Não, tudo bem, eu sei, mas se pegasse e olhasse aqui, você está falando de uma ação. No momento que você está colocando que era escalar. Tudo bem que a gente começou falando que é o campo escalar, beleza, tranquilo. Continua sendo um campo escalar, não mudou. Só vai ter quando você colocar ali o... Não é? Tá bom. Era escalar no início, continua a escalar até agora. Vamos lá. Que tipo de função de correlação esses EJ geram? Esses EJ continuam gerando funções de correlação desses caras aqui, ó. Certo? Que são campos escalares obedecendo a equações de Heisenberg não lineares, interagentes. Tá certo? Então, o que a gente está trabalhando na teoria escalar é dado. Né? Se eu não estivesse trabalhando na teoria escalar, estaria aparecendo outros graus de liberdade aqui e outras dificuldades. Né? Bom? Isso é sempre brincadeira na sala. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Não, claro. Mas eu também posso te sacanear. Então, isso que a gente viu até agora, né, pode ser classificado como um longo parênteses, né, para falar sobre teoria quântica de campos. Então, a gente, mais ou menos, delimitou algumas ferramentas, a gente aprendeu rudimentarmente como usar essas ferramentas, né, e mais importante do que usar as ferramentas, que eu tenho consciência que não dá tempo, né, cara, de vocês crescerem, criarem uma maturidade assim de uma hora para outra, né, para usar esse negócio, sair por aí trabalhando que nem coelho serelepe, de jeito nenhum. Isso não é fácil, assim, não é fácil a gente se acostumar com isso. Mas mais do que usar como ferramenta, nesse momento, isso aqui a importância disso é como linguagem.
certo? Para que a gente saiba entender o que é que vem pela frente, as coisas que estão sendo ditas aí, certo? Nós estamos estudando esse curso. Como é que é? Por quê? Para chegar na Por que não? Por que não? O quê? O quê? Cromotinal pragmático. Isso, era isso que eu queria ouvir em cor. QCD. É a massa para ver QCD. E o que a gente estudou até agora? Não sei, qualquer coisa, mas QCD. A gente estudou QCD um pouco, né, pelo menos, no que diz respeito ao estabelecimento dos graus de liberdade básicos. Quarks, né? A gente viu que os quarks têm sabor, que os quarks têm cor, né? A gente viu mais ou menos uma proposta de dinâmica, né, para esses graus de liberdade dos quarks, e a gente agora estava aprendendo métodos para colocar esses objetos, né, no contexto quântico, né? Até então a gente tinha falado desde o contexto clássico, entre aspas, né? Como uma teoria clássica de campos. Mas a teoria clássica de campos de quarks, pouco sentido faz, né? Não é que não faça sentido, até existem contextos, quando você vai procurar, por exemplo, instantons, coisas desse tipo, você estuda essencialmente a teoria clássica desses caras. Mas mesmo os instantons, o contexto onde eles fazem sentido, profundo, é dentro da integral funcional, certo? Então, o contexto onde a teoria toda faz sentido é nesse aqui, da integral funcional. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente queira escrever agora a integral funcional correspondente à cromodinâmica quântica, né? Então, a nossa lagrangiana eu não vou escrever cromodinâmica quântica, vou escrever Yang-Mills em geral, vou deixar um grupo arbitrário, né? E depois a gente particulariza, né, para o nosso SP3, né? O grupo que a gente conhece bem, né? Então, a ação, em geral, vamos chamar de Yang-Mills, né, ela é um funcional, né, dos campos de matéria. Eu não vou colocar índice de sabor aqui, nem vou colocar os índices de cor explícitos, né, só para economizar espaço e tempo, né, e dos campos de calibre, né. Essa ação a gente definiu, né, ao longo aí de várias discussões, né, certo? Como sendo um cara assim, né, uma coisa assim. E sobre 2 delírio, quebrar. Na verdade, a gente tem que colocar um fator assim, 1/2 e traço. Chefe né? Para a gente voltar. Como a gente está falando aqui do SUN, né, geral, né? Então, o que eu estou supondo aqui no traço, TA de D é igual a lambda delta D. Esse lambda é um elemento, um número dependente da representação do grupo que você está utilizando. O detalhe técnico não tem problema nenhum, não afeta em nada, né? Esse cara que está aqui é a derivada da variante, né? Esse ali, né, era um elemento da álgebra de Lie do grupo, né?
escrever com combinação linear desses caras, e, portanto, em termos de graus de liberdade de partículas, ele representava tantas partículas quanto fosse a dimensão da álgebra de Lie. No caso do SU3, com a álgebra de Lie SU3 de dimensão 8, eu tinha 8 campos, ou seja, 8 partículas associadas, que são os 8 números. Né? O nosso F-mini é ali. Aqui eu não estou pensando no A como operador, mas sim como matriz. Tá certo? Não é um operador no espaço de Hilbert, né? É uma função, só que é uma matriz de funções. Né? Então essas eram as nossas definições e a gente tinha invariância nessa ação, né, perante transformações desse tipo. Tá certo? Se eu chamasse isso daqui de G, Q, né? Então, o Q barra ali poderia ser escrito como Q barra G menos 1 e o teu AMI seria obrigado a se transformar dessa maneira. Aí é clássica, né? Essa é a ação clássica da QCD, do Young-Mills clássico. Né? Certo? A gente discutiu intensivamente, deduzimos essas leis de transformação 500 mil vezes. Então, a propriedade que a gente tem é a seguinte, né? A menina é igual isso é que a gente chama de invariância de leite, invariância de calibre. Tá? Observa que você tem que fazer a transformação nos 3 caras. Não pode fazer só num e imaginar que isso vai dar. Né? Por exemplo, você pode fazer isso aqui. Ó. Deixa eu chamar isso aqui de QG, Q barra G, Q' é o QG, Q barra linha é o QG. Né? E aqui eu não estou transformando a mi, né? Isso aqui, essa propriedade em cima implica que isso aqui é igual a Q barra a mi G menos 1. Certo? Então, se eu transformar só 2, eu não tenho variância, mas eu observo que eu sempre posso carregar a transformação de calibre de um desses caras para o outro. Certo? Então, beleza. Então, se eu quiser abordar a teoria quântica, né, de Young-Mills agora, em princípio, né, se eu solto os giz aqui na mão de vocês, vocês vão escrever, eu também vou escrever, né? Todos nós juntos vamos escrever o funcional gerador. Agora, da teoria de Young-Mills, eu não vou botar Young-Mills como subíndice, não, deixa assim mesmo, né? Em princípio, a filosofia é eu obter uma corrente para cada campo. Tá certo? Ali eu tinha um campo φ, né, no funcional gerador, e eu vou ter um campo φ, eu tinha uma corrente J associada com esse φ. Tá certo? Então agora se eu tenho um conjunto de campos Q, não sei quantos são, né, pode ter vários, tem vários sabores, tem várias cores, etc. e tal, eu vou ter tantas correntes quantos campos desses eu tiver. Então vamos chamar de eta, né? As correntes associadas com os Qs, eta barra, as correntes associadas com os Q barras, né?
e eu vou chamar de JMI, né? A, né? As correntes associadas com cada um desses caras que estão aqui. Cada grau de liberdade, cada campo que eu tenho dentro da minha teoria, eu tenho que colocar a regra, né? Vamos dizer assim, né? É colocar uma corrente associada com ela. Por quê? Derivando funcionalmente em relação a essa corrente, eu faço esse campo cair e posso calcular funções de correlação desse cara. Não é isso? E se eu não tiver uma corrente para o cara, eu não tenho como calcular a função de correlação. Tá certo? Então, esse Z, ele vai virar, por analogia, uma integral funcional em dq, dq barra, dAmi, seja lá o que for isso. Né? Por exemplo, o dAmi, eu vou incluir um produtório sobre A também, né? Além do produtório sobre X. Né? É exponencial de I, S, e N de mínimos. Né? E aqui eu vou ter os termos de fonte. Né? Um requisito que a gente sempre tem que satisfazer é que a nossa ação e os termos de fonte associados com ela sejam, tenham pelo menos a aparência de ser uma coisa real. Né? Então aqui eu vou colocar eta barra Q mais Q barra eta mais J IA A IA. Se eu calcular o DAG disso daqui, esse termo vai nesse, esse termo vai nesse, eu tenho uma ação real. Né? Então, na verdade, as correntes zeta estão associadas com os Q barras. As correntes zeta barra estão associadas com os Qs. Se eu quiser baixar Qs ou Q barras, eu tenho que fazer derivadas funcionais em relação a eta barras e a etas. Fala. É que é difícil falar antes de escrever. Eu acabei me contradizendo, ao contrário. Tá certo? Então esse aqui é o funcional gerador. Agora, a pergunta é a seguinte: será que está tudo bem com esse cara? Eu posso realmente sair assim direto da teoria clássica e escrever a teoria quântica desse jeito? Não. Quando eu tenho uma teoria de calibre? Não? Você respondeu bem, não, está certo a sua resposta. Agora eu falo para responder por quê. E se não você teria perguntado isso? Também, ótima resposta. Justamente, né, essa observação. Deixa o futuro chegar no seu próprio ritmo. Essa passagem da teoria, né, clássica para a teoria quântica, no caso do Young Mills, envolve uma grande sutileza extra. Tá certo? Uma sutileza extra que realmente só foi elucidada completamente de meados dos anos 60 para cá. Né? Então, desde o meu ponto de vista, pelo menos, é uma coisa recente. Para vocês é pré-história, né? Para mim é recente. Né? Para a gente ver isso é o seguinte, vamos observar o seguinte. Vamos imaginar o Z de zero. Vamos pensar, será que o Z de zero está bem definido como integral funcional? Né? Pura e simplesmente. Z de zero, é isso aqui. T barra, aqui, exponencial aqui. Vamos olhar para a estrutura desse cara que está aí. Né? Essa ação de Young-Mills, né, ela é invariante de calibre. Essa é a grande propriedade dela. Né? Então vamos imaginar o seguinte. Tá? Vamos imaginar que eu tenha feito aqui esta integração funcional. Integrei sobre os quartos. Tá certo? Isso na literatura chama-se
integrar sobre os quarks. Né? Chama-se, na verdade, levar em consideração todos os efeitos dinâmicos quânticos dos quarks. Se você consegue fazer essa integração funcional, você tem uma teoria onde você sabe tudo sobre os seus quarks. Aquele chama de integrate out. Pode ser. Bom, nem preciso dizer que essa integração é uma integração extremamente complicada, que não é fácil de ser feita. Né? Ela envolve, mais tecnicamente falando, o cálculo de um determinante funcional. E esse determinante funcional, o cálculo em geral dele é desconhecido, né? Para uma configuração genérica. Você sabe calcular para alguns, mas em geral não. Bom, se você fizesse isso, qual seria o resultado? O resultado final disso aqui seria um certo funcional só do amino, é isso? Porque você não integrou sobre o amino, você integrou só sobre os outros. Então você poderia escrever isso aqui assim.